todos. Mais uma vez, agradecer a presença aqui no nosso congresso. E, antes da gente passar a palavra à doutora Patrícia e à psicanalista Cecília, eu gostaria de retomar um pouco como é que foi ontem a nossa abertura, né? Após a abertura, nós fomos brindados com uma belíssima conferência da psicanalista Cláudia, que introduziu elementos fundamentais para que a gente possa estar acompanhando as discussões ao longo do dia, né? Nosso segundo e último dia de congresso. A Cláudia ressaltou muito na fala dela, dentre outras coisas, essa questão do que está acontecendo hoje na nossa contemporaneidade, na nossa atualidade, com isso que sempre foi a mediação humana, que é a palavra, né? Desde quando o humano se submete à linguagem, ele se desnaturaliza com essa coisa instintual, né? Ele não é mais um animal instintual que teria objetos a aplacar, como ela mesma apresentou na música dos Titãs, né? A gente não quer só comida, não quer só água, a gente quer diversão, a gente quer mais do que isso, né? E o que a gente percebe, constata hoje em dia, é que essa palavra, como mediação dos conflitos, está cada vez mais deteriorada, em declínio, né? Impotente. O que antes se resolvia pela palavra, hoje em dia se recorre muito a questões judiciais, né? E aí a gente vê, pela fala ontem do doutor Fábio Gama, de outros magistrados presentes na plateia, como que suas varas, né, estão entupidas, engarrafadas de casos que antes poderia se resolver, mediar com um bom diálogo, uma boa conversa, e agora tudo se recorre ao judiciário, a uma judicialização excessiva, né, dos conflitos, dos impasses, né? Então, a gente vai tentar falar mais isso aqui nas falas das psicanalistas, na dialetização com o judiciário, e eu acho que a psicanálise tem uma grande contribuição. A psicanálise não é a panaceia, mas ela pode contribuir muito para esses dilemas que o judiciário enfrenta, né? Se a gente fala que o sujeito precisa da palavra para ser reconhecido, instituído, toda palavra pressupõe e requer uma escuta. É claro que, às vezes, como disse ontem a magistrada, uma audiência de 30 processos num único dia, o tempo para você dedicar a uma escuta mais apurada, mais detalhada, singularizada, certamente fica difícil. E a gente vai tentar ver como é que pode fazer isso aqui, ok? Bom, vou passar a palavra agora à doutora Patrícia Neves, juíza de Direito da Vara da Infância e Juventude de Vila Velha. Bom, me coube, talvez, falar de uma das coisas mais centrais, né, desse congresso, que é exatamente a escuta da criança e do adolescente, né, esse lugar de escuta, e como nós, juristas, vivemos, nós do sistema de justiça, vivemos essa escuta da criança e do adolescente. E quando a gente discute isso, a gente, evidentemente, discute o depoimento especial. Um depoimento especial que se chamava anteriormente depoimento sem dano. E essa nomenclatura foi modificada porque chegou-se à conclusão lógica de que nenhum depoimento em juízo é sem dano. A gente pode minimizar os danos, mas o depoimento jamais será sem dano. E surgiu, de uma forma muito interessante, a forma de escuta protegida, ela surgiu da vontade de um juiz, um promotor e um defensor público no Rio Grande do Sul. O desembargador, hoje desembargador da Autoé, em que, enquanto juiz da infância e da juventude, que eu também sou, nós sentíamos e não sabíamos lidar com a dor daquelas crianças que se encontravam ali na nossa presença, que teriam que verbalizar o que aconteceu. Eu vou me levantar de qualquer forma, senão fica difícil para as pessoas, peço desculpas, que teriam que verbalizar o que houve de mais traumático nas suas vidas, ou então uma vida extremamente traumática, e que nós não tínhamos condições técnicas, conhecimento técnicos e nem condições emocionais de lidar com aquilo que nós tínhamos que ouvir no dia a dia. Então, ele arranjou uma câmera de filmar, colocaram numa sala ao lado, colocaram um gravador daqueles que a gente tinha de videocassete,
Cada um comprou o seu material, todo mundo ajudou, e foi feita a primeira sala de depoimento sem dano. Já era feita em alguns países do mundo, como Estados Unidos e Canadá, onde é feito por psicólogos na própria polícia, né? Porque a gente tem nos Estados Unidos uma diferença, quando as pessoas veem filme, a gente tem a polícia que autua, mas a gente tem os investigadores do Ministério Público que depois levam todo o processo, e é nessa etapa que se fazia o depoimento com psicólogos. E aí o Conselho Nacional de Justiça determinou essa forma de escuta, e hoje nós temos uma lei federal, a 13.431, que as pessoas chamam de lei de depoimento especial, mas ela não é uma lei de depoimento especial. Ela é uma lei que criou o sistema de garantias para crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de violência. Então, ela é mais do que uma lei de depoimento especial. As pessoas se focalizaram, até pelas disputas das diversas profissões, se eu acho que eu devo fazer, se eu acho que eu não devo fazer, as pessoas estão se focalizando num único ato, que é uma audiência de depoimento especial. E estão esquecendo todo o outro sistema que se pretende seja criado para apoiar crianças e adolescentes vítimas de violência. E aí, por que isso? Bom, nós juízes estudamos um pouco, acabamos nos interessando pela área de psicologia, psicanálise, mas somos sempre leigos, né? A gente não teve a expertise na universidade suficiente. Nós vamos lendo materiais, nós vamos lendo textos. Em um determinado momento da vida da gente, a gente é capaz, até pela profissão, é o que nos exige, a não ser que nós tenhamos algum problema de saúde mental, nós somos capazes do processo de empatia. Nós somos capazes de estar com o outro na dor. E não existe nada mais fácil no mundo do que a gente ter um processo de empatia, principalmente com uma criança. Né? O ser humano tem esse sistema de proteção daqueles que são mais frágeis, daqueles que são mais desprotegidos. Então, é natural que a gente tenha um processo de empatia maior com crianças e com idosos. Não é? A gente quer criar várias situações em que eles possam ser protegidos. E aí, qual é o nosso dia a dia na escuta e por que foi obrigado o depoimento especial? A lei não exigiu só o depoimento especial, ela exigiu a escuta especializada. A escuta especializada é de toda a rede de atendimento, de proteção. A escuta especializada é para todo o sistema de justiça. A escuta especializada é para todo o sistema de segurança pública. E por que se criou a figura também da escuta especializada? É porque quando eu vou receber uma denúncia, seja eu policial, seja conselheiro tutelar, seja professora, seja presidente de associação de moradores, não importa os canais onde chegam as milhares de denúncias de violência, porque as pessoas se fixam só na violência sexual, mas a lei trata de outras violências, as físicas e psicológicas, e quantas são as violências, por exemplo, de bullying, alienação parental que nós recebemos, que as escolas recebem, e as escolas são um locus especial para isso, porque se cria um vínculo de convivência, de respeito entre professores e alunos, então são os nossos maiores órgãos de denúncia. As pessoas se prendem apenas quando pensam no depoimento especial, na vítima ou testemunha de violência sexual, mas não é isso. O que se pretendeu com a lei é capacitar todos os profissionais que recebem denúncia, para que recebam denúncia de uma forma qualificada, de uma forma empática, de uma forma respeitosa com a dor do outro. E isso vale para nós, porque no escritório de advocacia, as pessoas chegam levando as suas dores, e nós temos que nos preparar para receber essa dor. Nas salas da Defensoria Pública, da mesma forma, nos gabinetes do Ministério Público, da mesma forma. Nos juizados, quando as pessoas chegam muito desesperadas, nós juízes também recebemos se não estivermos em audiência. E nós temos que ter preparação para receber. Não para julgar naquele momento se aquela situação realmente existe ou não, mas para recebermos com cuidado, com carinho, com empatia a dor do outro. Porque mesmo que a pessoa esteja levando, e aí não é a minha expertise, eu estou aprendendo com os psicólogos ao longo dos cursos de depoimento especial, que elas cheguem com problemas de falsas memórias, ou que elas cheguem mesmo por vingança em alguns processos que elas estão vivendo, aquele é o sentimento da pessoa, naquele momento ela acredita naquela verdade, né? E aí nós temos que lidar com isso com muito respeito.
E aí, as crianças e os adolescentes no meio disso. Os processos da vara da infância e juventude geralmente fazem parte de um grande arcabouço de processos. Começou na vara de família, as famílias se digladiando, isso saiu uma violência doméstica, vai para a vara de violência contra a mulher, um vizinho eventualmente se meteu na briga do casal, isso foi para o juizado especial criminal, e aí vamos mandar para a vara da infância porque a criança precisa de proteção. E aí é muito complicado, porque são 4 juízes julgando diferentes a mesma família, e quem é que vai atender o cerne daquela família, que é a dor, o trauma que levou àquela situação. De que forma nós vamos conseguir sistematizar as nossas ações, e um congresso desse serve para isso, de forma que a gente não seja mais desrespeitoso com aqueles seres humanos, que a gente não determine a execução de 4 sentenças diametralmente diferentes, e que o nosso objetivo realmente seja restaurar aquela família. Porque imaginem os senhores, eu, por exemplo, fiz um tratamento, fiquei afastada um tempo, meus funcionários que estão aqui sabem disso, em razão da depressão, né, do estresse, eu desenvolvi síndrome de pânico, e que hoje está controlada. Mas para vir aqui falar com os senhores imaginam como é que é uma preparação, desde as 3 horas da manhã, para eu conseguir falar com um público que eu não conheço, né? E eu, como adulta, tenho essa consciência, eu me trabalho para estar aqui com os senhores, e às vezes é até fisicamente doloroso a gente, nessa antecipação da fala com o outro que você não conhece. Imagina uma criança que não tem, que não recebeu o arcabouço que eu recebi do terapeuta que me acompanha, dos livros, de poder conhecer, de estar em contato com a minha equipe técnica, que lógico que a equipe técnica da gente nos ajuda, a gente se auxilia uns aos outros nessa convivência. Você imagina o que é uma criança que cresce dentro de um fórum. Uma criança que tem que ser ouvida pelo PM durante a ocorrência, que vai ser ouvida na delegacia de polícia, que vai ser ouvida na vara de família, que vai ser ouvida na violência doméstica, que vai ser ouvida no juizado especial criminal, que vai ser ouvida na infância e na juventude, que vai passar por várias equipes técnicas de todos esses órgãos. E quando, na verdade, nós que lidamos com a dor do outro, sabemos que o nosso corpo possui mecanismos para a cura do trauma, para a cura dessa dor, o que os sistemas e instituições estão fazendo? Estão negando a essa criança e adolescente poder utilizar esses mecanismos que são explicados pela ciência para você curar o seu próprio trauma, para você curar a sua própria dor. Por quê? Porque você é constantemente exposto e tem que repetir a mesma dor. Você constantemente é perguntado se aquilo que está sendo falado é verdade ou não. Você constantemente é confrontado por adultos que estão exaustos, estão cansados e não aprenderam a sua expertise para lidar com a dor e o trauma do outro e quais as consequências da revitimização. Você vai reabrindo as feridas. E, não raro, essas crianças e adolescentes são mandadas para abrigo. Ao invés de eu afastar o agressor, essas crianças e adolescentes, elas são mandadas para uma instituição de acolhimento, infelizmente eu também faço isso, porque a rede de apoio primária dela, emocional para a cura dessa dor, que é a família dela, recusa a existência da violência e faz a opção emocional pelo agressor. E uma coisa que é muito dolorosa para os juízes da infância é quando você tem que colocar uma pessoa em situação de impasse e você diz para uma mãe, minha senhora, a senhora vai ter que escolher entre seu companheiro e seu filho nesse momento. E você recebe uma resposta que nos destrói emocionalmente juízes e promotores e defensores públicos todos os dias, que é: filho, eu faço outro, o homem está difícil. Então, é nesse ambiente de dor que nós lidamos com essas crianças vítimas e testemunhas de violência diariamente. Quando a gente pensa um local seguro para a criança, a gente sabe que ele não é suficientemente seguro. Nenhum lugar é suficientemente seguro para expor a sua dor. Mas nós tentamos fazer com que ele fosse mais seguro do que as nossas salas de audiência. E, gente, não há como discutir isso. Eu sou juíza há 29 anos e meio. Se eu tiver que depor como testemunha numa sala de audiência, se eu tiver que estar como testemunha, eu vou chegar tremendo. Eu vou chegar me sentindo mal, porque é um ambiente que eu me sinto hostil, apesar de ser o meu ambiente diário, onde eu transito todo dia.
Existe toda uma formalidade no escutar, existe toda uma formalidade no ambiente, tem que existir. E aí, eu acho que o grande impasse para nós discutirmos nesse congresso nós temos 2 direitos fundamentais que entram em conflito no momento em que você tem uma notícia de violência contra um réu, contra um agressor de qualquer espécie, seja da agressão psicológica, da física, da sexual, não importa a negligência, a exclusão, não importa o tipo de agressão. Nós temos o direito fundamental da dignidade humana, que não é só para crianças e adolescentes, mas que é priorizado para crianças e adolescentes, em forma de políticas públicas. E nós temos o direito constitucional de qualquer réu ao devido processo legal e ao amplo direito de defesa. Então, não é possível também se conceber que um processo judicial em que a pessoa possa receber a restrição de liberdade de 12 anos a 20 anos, que ele não tenha o direito ao contraditório da prova que está sendo feita contra ele. São 2 direitos fundamentais e a gente não pode relativizar um em razão do outro. Todos eles compõem o arcabouço da dignidade humana, dos direitos universais do ser humano. Eu acho que o grande momento que nós vamos ter que discutir, e esses são os locos interessantes para a gente discutir, existe a dor daquela criança ou adolescente. A repetição do trauma, até na instituição de acolhimento, elas são extremamente machucadas, porque as equipes técnicas geralmente não as acompanham como deveriam, porque as nossas instituições de acolhimento são extremamente cheias, vocês sabem disso, são superlotadas. Além delas não receberem o acompanhamento psicológico que deveriam, elas deveriam receber também os estímulos necessários quando elas são mais novinhas, principalmente na primeira infância, o estímulo necessário para o desenvolvimento físico e emocional, para o desenvolvimento cognitivo delas, e isso não acontece. Então, são crianças que vão crescer com várias sequelas emocionais e provavelmente cognitivas, que terão problemas no futuro nas suas vidas. E essa lei, na verdade, ela veio para que todos nós raciocinássemos isso. Né? É aquele ditado africano que, para a gente educar uma criança, você precisa de uma tribo. E é essa tribo que foi convocada pela Lei 13.431, que não é a lei de depoimento especial. Ela é a lei que cria o sistema de garantias de crianças e adolescentes vítimas de violência. Como é que nós vamos capacitar essa tribo? Como é que nós vamos sensibilizar essa tribo? Como é que nós vamos trabalhar esta família criminógena que não tem condições de receber a criança novamente? Eu tive um caso há uns tempos atrás, uma adolescente, tinha 2 filhos do pai, não era do Espírito Santo. E aí, quando a mãe conseguiu ser trazida à nossa presença, mais de 20 profissionais em audiência concentrada, que a gente junta todas as secretarias, né, todos os órgãos necessários, essa mãe queria a filha de volta, e eu perguntei qual era a segurança que ela ia dar a essa filha daí em diante, que era constantemente vítima de violência do pai. Né? E a mãe disse o seguinte: eu servi meu pai, a minha filha tem que servir o pai dela. Então, é isso que nós temos que trabalhar. E isso não se trabalha com cadeia. Isso trabalha com mudança de cultura. Isso trabalha, e o que eu vejo naquela mãe é uma outra vítima. É alguém que aprendeu que a violência é natural. Então, o nosso papel é aprender a desconstruir a violência. O nosso papel é começar a entender que, diante do Poder Judiciário, nós não temos que ficar nos digladiando, porque os juristas, inclusive, não aprendem essa linguagem de compassividade. A gente aprende a ser adversarial. Eu aprendo a fazer petição inicial, contestação, réplica, gritar nas audiências pela ordem e depois recorrer das sentenças. A gente não aprende que, num caso desses, é preciso que todos os profissionais unam forças e digam o seguinte: o que é melhor para esta criança? O que é melhor para esta família que gestou esta criança enquanto vítima? O que nós podemos fazer para que isso não continue acontecendo? Então, assim, além de passar essa pequena experiência para vocês hoje, o que eu queria realmente passar para vocês é que a gente consiga ser essa tribo. Que a gente consiga, com todos os nossos conhecimentos acadêmicos, com tudo que nós aprendermos,
que a gente aprenda a ser essa tribo que vai cuidar dessa criança. Porque depois, senhores, eu não recebo mais as crianças para acolhê-las. Lamentavelmente, eu recebo essas crianças ou tentando se suicidar, ou eu recebo essas crianças em ato infracional como juiz aí já na seara criminal. Eu acho que é o momento certo de nós pararmos e refletirmos o quanto esta fala da criança tem que ser protegida, o quanto é necessário realmente ficar ouvindo essa criança e o quanto nós podemos usar as nossas equipes técnicas para, através do parecer delas, a gente formar alguma verdade e não ter que ficar submetendo novamente aquela criança a novas oitivas, a novas idas ao fórum. Me fez profundamente mal num processo, uma criança e um adolescente irmãos chegarem na sala de audiência, se esparramarem na sala de audiência, não pelo fato deles se esparramarem, mas eles virarem para mim e falarem: "Aí, doutora, tudo bem?" E aquilo me fez muito mal. E ainda bem que aconteceu numa sexta-feira, porque eu tinha meu sábado e domingo para me refazer, né? Nenhuma criança e adolescente pode, deve, se sentir à vontade numa sala de audiência. Isso chega a ser até criminoso contra eles. Elas não podem ser levadas a uma situação em que elas se sentem numa sala de audiência como se elas estivessem se sentindo na sala da casa delas. Não terão bons futuros, a gente imagina isso. E mesmo que não tragam consequências mais sérias, de que, se agredirem a si mesmos, eles passem a agredir os outros, o que também é um mecanismo normal, eles não vão ser seres humanos completos, porque as instituições, porque o sistema está retirando isso deles, né? Então, o meu convite, novamente, para os senhores é que a gente seja essa tribo, conjuntamente, todos em conjunto, que a gente deixe as nossas importâncias pessoais e acadêmicas de lado e que nosso objetivo seja o que a lei pretendeu, que essas crianças e adolescentes e seus familiares possam ser tratados para que isso não continue se perpetuando nas vidas que já são tão machucadas, tá? Muito obrigada pela atenção dos senhores.